A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na sua santa palavra. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as noites para trazer uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as manhãs com o devocional da manhã. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, hoje para a nossa meditação eu trago uma parábola do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu creio que vai falar grandemente ao nosso coração. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. A parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Deus eterno, todo-poderoso, muito obrigada pela tua palavra e que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto, unção do alto, para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor e ela fazer efeito nos corações. Toda honra e toda glória para ti, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria que estamos aqui para trazer mais uma vez uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. Hoje com essa palavra forte. Sabe, irmãos, quando a gente está ali passando um mal, por exemplo, do fígado, e que a mãe da gente, né, quando a gente é mais jovem, né, ou criança, a mãe da gente pegava ali, olha, e esfregava na mão, né? Não sei se já aconteceu com os irmãos, uma carqueja, né? E colocava ali num copo d'água e dava para a gente tomar aquele chá. Era muito amargo, né? Ou então boldo, chá de boldo. É muito amargo também. Só que aquele chá, ele resolvia o problema. Ao invés, né, se ela desse a gente um chá mais docinho, né, iria até resolver, mas iria demorar, né, para que fizesse efeito. Já o chá de carquejo, o chá de boldo, era quase que instantâneo, né? A gente logo estava bem daquele mal-estar. Então, meus irmãos, às vezes é necessário que o Senhor nos dê
né, é um alimento mais forte, né, um alimento que muitas vezes pode descer de uma forma amarga, né, para nós, porque se ele ficar dando só o alimento docinho, né, o melzinho para nós, muitas vezes a gente vai deixando o tempo passar e a gente não toma uma postura, né, de se decidir por Jesus Cristo, de se decidir a obedecer a palavra de Deus. Então eu creio que é isso, né, que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nessa noite há necessidade desse alimento mais forte, desse alimento que muitas vezes causa, né, ali até uma estranheza dentro dos corações. Mas aqui a gente vê nosso Senhor Jesus Cristo trazendo algumas parábolas, né, acerca da infidelidade humana, né, para com Deus, acerca também da urgência, né, da pessoa se decidir por Jesus Cristo, porque nenhum de nós sabe a hora de sua partida, nenhum de nós sabe a hora que o nosso mestre vai voltar. Então, o Senhor vai falando, e muitas vezes, né, as pessoas ficam só protelando, só deixando para amanhã, né, a atitude que deveria ser tomada hoje. E aqui foi o que aconteceu com essa parábola, né? O Senhor trouxe essa parábola para mostrar para aquelas vidas ali, né, da urgência das pessoas, né, tomarem uma decisão entre a salvação eterna e a condenação eterna. Aqui Jesus nessa parábola, né, traz ali um homem que era rico, né, que se vestia, né, somente com roupas finas, mas vivia todos os dias de uma forma regalada, né, de uma forma esplêndida, né, só com coisas caras, tendo tudo do bom e do melhor. E à sua porta, né, jazia um mendigo que se chamava Lázaro. E Lázaro desejava se alimentar com as migalhas da casa daquele homem rico, né, cujo os cães vinham lamber ali os machucados de Lázaro, né, irmãos? E aconteceu que esse mendigo morreu e foi levado, né, pelos anjos para o seio de Abraão, né, representando o quê? Né, a salvação, representando, né, que foi para o céu, vamos dizer assim. E morreu também aquele homem rico, e ele foi sepultado. E lá no Hades, quer dizer, no inferno, irmãos, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro, né, que era aquele mendigo. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. A gente vê que até depois de morto, né, esse homem era prepotente, esse homem era arrogante, pois ele falou ali, né, no caso para Abraão, para mandar a Lázaro, né, ir lá socorrê-lo, né, Lázaro que no caso era o mendigo. Então, imaginando como que esse homem era então enquanto vivo, o quanto ele não fez esse mendigo sofrer, o quanto ele não desprezava as pessoas. E isso não é diferente hoje em dia, irmãos. Infelizmente, existem muitas pessoas que acham, né, que acham que são alguma coisa, que só porque tem dinheiro, tem recursos financeiro bom, né, acham que são melhores que os outros. Nesse caso aqui, o mendigo foi salvo não porque ele era um mendigo, e Lázaro foi para o inferno, e aliás, o rico foi para o inferno não porque ele era rico, mas por conta do coração de cada um deles, né? Esse homem era um homem que aqui nessa leitura a gente vê que ele desprezava as outras pessoas, que era um homem arrogante, um homem prepotente, um homem que não cuidava do seu próximo. E Lázaro, né, esse mendigo, era um homem que a gente percebe, né, aqui pela leitura, que era um homem humilde de coração, né? E esse homem então foi salvo e aquele homem rico não foi. E ali naquele momento ele implorava para que o mendigo fosse então até ele para poder refrescar ali a língua dele, pelo menos com a ponta do dedo na água. Só que
Disse, porém, Abraão: Filho, lembra de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, aleluias, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E então Abraão responde: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, meus irmãos, o que isso quer dizer? Quer dizer que as oportunidades são dadas, enquanto a pessoa está viva, enquanto a pessoa está aqui na terra. Depois, não adianta ninguém fazer orações, não adianta ninguém fazer rezas, por aquela alma, porque não tem mais jeito. A decisão é agora, não é depois, Não é depois que partir, não é depois que estiver lá no fogo eterno que vai ter chance. A chance é agora. A decisão é sua. Então, essa palavra vem, irmãos, para acordar, aquele que se encontra dormindo, para fazer com que você que está aí do outro lado, se porventura você estiver ainda em cima do muro, se você ainda não se decidiu, por Jesus Cristo, em se converter dos seus maus caminhos, meu irmão, a chance é agora. A decisão é sua. Tome essa decisão hoje. Não fique esperando, chegar a hora da sua partida. Muitos acham que a hora da morte, então, é a hora do descanso eterno. Irmãos, só vai ser descanso eterno para aqueles que forem pessoas que se converteram a Jesus, aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador e abandonaram as más práticas desse mundo. Só vai ser descanso eterno para aqueles que renunciaram à sua carne, tomaram sobre si a sua cruz e seguiu Jesus. Não vai ser descanso eterno para aqueles que ficam na impiedade aqui nessa terra, para aqueles que praticam iniquidade, para aqueles que não querem saber de Cristo, para aqueles que não querem receber o convite do Senhor para estar na presença dele. Então receba essa palavra nessa noite, que seja uma palavra assim como aquele remédio que eu falei no início dessa pregação, que é um pouco amargo, mas que vai trazer a cura do mal que você tem. Amém? Glória a Deus, que vai trazer a salvação eterna para a sua vida. Porque essa vida aqui nessa terra, irmãos, é passageiro. O que nós temos que primar é pela nossa vida eterna. Então fica com essa palavra, Fica com essa palavra de chamamento, à realidade, essa palavra que traz à tona, aleluias, a verdade de que sem Jesus a pessoa não vai ser salvo. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, que você tome essa decisão ainda hoje, procure uma igreja, que prega verdadeiramente o evangelho de Cristo, a palavra de Deus, e na hora que você tiver a oportunidade, levanta sua mão lá para Jesus, recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, aleluias, e para que você um dia possa estar assim como esse mendigo Lázaro, lá no seio de Abraão, quer dizer, na presença de Deus, recebendo as maravilhas do Senhor Deus e não no fogo eterno como esse rico aqui. Amém? E conforme eu falei, não é porque ele era rico, não é porque Lázaro era mendigo. Não, irmãos, é por conta das atitudes, das decisões que tiveram em suas vidas. Nesse momento eu convido você a estar orando juntamente comigo, entregando na mão do Senhor as suas petições, o seu coração. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui meditando na sua santa palavra. Que nessa hora, Pai, o Senhor visite cada coração, aquele coração que estiver, meu Pai, hoje abrindo a porta para o Senhor entrar, que o Senhor possa salvar essa vida, dar força a essa vida para perseverar na sua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, visita também aqueles que se encontram enfermos da carne, Pai.
enfermos na alma, Pai, que o Senhor possa trazer cura nessa noite, libertação, salvação, Pai. Visita os hospitais, os presídios, orfanatos, clínicas de recuperação, as ruas, Pai, trazendo as bênçãos do Senhor, a libertação do Senhor, a cura do Senhor, que o Senhor abra portas de emprego para aquele que se encontra desempregado, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.